Boa noite, gente! Desliguem seus celulares ou coloquem em modo avião para decolar. Eu gostaria de começar falando que hoje é um dia triste para o Brasil, triste por causa da tragédia de Mariana, da tragédia de Mariana ter repetido, né, em Brumadinho, e dessa vez foi sem aviso, sem anúncio, sem chance de correr, só quem viu conseguiu correr. A gente ainda não sabe o tamanho da catástrofe em números absolutos, mas a gente consegue imaginar a dor e o sofrimento de quem ficou sufocado na lama por causa, né, que é muito caro fazer uma barragem, muito barato lucrar só com a mineração mesmo, né? Mas aí tudo bem. Não cobrar multa dá resultado, a gente consegue descobrir isso rápido. Fora isso, o respeito às vítimas, agradeço a presença de todos. Esse pub foi recorde para a nossa gestão. Parece que na época do Ciência Sem Fronteira teve um maior, mas era todo mundo em pé. E aí a gente resolveu pôr esse limite, porque cabe mais gente em pé mesmo, mas é melhor não, né? Quem está vindo pela primeira vez, acho que são metade das pessoas que estão vindo pela primeira vez. Vocês ficaram sabendo pelo Facebook? Como é que foi? Indicação de amigos do Luiz. Amigos? Facebook, né, Laís? O pessoal que está vindo pela primeira vez não recebeu e-mail, né? Porque ainda não entrou na lista, mas vai entrar para o mês que vem. Bom, bacana, sejam muito bem-vindos. Se joguem aqui, todo mundo amigo, todo mundo muito amigável. E precisando de dicas, qualquer coisa, é só falar com a gente, tanto nas redes quanto aqui. Gostaria de agradecer a presença. Sair num dia frio, não tão frio, né? Então a gente quer até sair de casa. Tá ótimo. E nós agora temos uma opção de doações para o Vemo, que eu acho que está junto com a publicação da Laís, e as publicações por e-mail, que facilita bem para as pessoas. Gostaria de falar também que o James está ali, do My English Program, que é um programa de inglês para gente que já fala inglês. Não é só... Você pode ter aula, você pode fazer ajuda com texto, ajuda com inglês profissional. A maior parte dos alunos do My English Program de Harvard, de gente que está aqui, professor, pesquisadores, etc. Então, assim, quem tem interesse, precisa de uma ajuda ou tem interesse em seguir as aulas, vai se beneficiar muito de conversar com eles. Ele está ali do começo ao fim, eles ajudam a gente. A Cyber também, pelo ceder espaço para a gente estar aqui. E gostaria de começar, além de todo mundo que fez isso acontecer, que é o pessoal da organização. Assim, eu acho que assim, a nossa equipe, a gente deu muita sorte de ter uma equipe tão legal, tão trabalhadora, fazendo as coisas acontecerem. E parte do sucesso que a gente tem é por causa desse pessoal estar movimentando as coisas tão legal, fazendo os pubs personalizados, com Halloween, Natal, etc. Então, assim, eu gostaria de agradecer a equipe mais uma vez pela dedicação e finalmente começar. Então, vou começar convidando a Bárbara Mitchell para falar um pouco sobre a guerra à pobreza. E ela é doutoranda em História no programa de pós-graduação na Federal do Rio de Janeiro, em História Social, doutorado de sanduíche em Harvard, especialista em História do continente americano. Deve ser complicado. E pesquisa o projeto de guerra à pobreza nos Estados Unidos e as políticas públicas desenvolvidas pelo governo, que eu acho que é um pouco do que ela vai falar aqui hoje. E é pesquisadora na rede de estudos de história dos Estados Unidos. Foi professora substituta já. Está com um currículo bom, vai voltar e já passar logo um concurso, muito bem. Se tiver concurso, então volta para cá, nós estamos aqui. Desenvolveu já pesquisa sobre discursos políticos na era Bush e da tradição liberal-democrata. Então, obrigado, você tem 20 minutos para mais perguntas. E a gente vai ter um intervalinho e aí depois tem a segunda palestra. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a equipe do Pub Boston pelo convite, a oportunidade de apresentar num evento tão bacana. Hoje eu vou falar de uma forma mais ampla sobre a minha pesquisa de doutorado.
que trata justamente da guerra à pobreza nos Estados Unidos, um projeto que aconteceu entre 64 e 68 no governo Lyndon Johnson. E a minha pesquisa, ela tenta focalizar e entender justamente todos os debates sobre a pobreza naquele momento, feitos principalmente pelo Office of Economic Opportunity, que era a agência responsável por administrar a guerra à pobreza, alguns intelectuais, principalmente sociólogos e economistas, que eram convidados pelo Office ou não a falar sobre a pobreza, e os movimentos sociais, em especial aliados com o movimento pelos direitos civis, e entender como esses debates influenciaram a construção desse projeto e o seu andamento ao longo dos anos. Primeiro eu vou falar rapidinho sobre como a pobreza se tornou o assunto mais importante da política interna norte-americana na década de 60. Nos anos 50, os Estados Unidos viveu um período de ascensão econômica bastante expressivo, e de alguma maneira isso refletiu em um otimismo dentro da sociedade, em afastar aquele fantasma da pobreza da década de 30, da Grande Depressão, que tinha assolado aquela população de uma maneira tão expressiva. E esse otimismo, ele acabou se manifestando, inclusive, nos próprios trabalhos intelectuais da década de 50, em que a pobreza geralmente aparece enquanto algo minoritário no país. E uma ideia de que a sociedade norte-americana tinha se tornado uma sociedade afluente e que a pobreza não era algo mais tão importante de ser considerado. Só que nos anos 60, graças à movimentação de tantos grupos sociais que vão estar questionando não só a ordem político-partidária, a estrutura social, a questão do racismo, mas também a própria questão dessa tal afluência que o governo tanto falava que existia e que boa parte da sociedade percebia que existia, principalmente aí a sociedade branca nesse momento. O movimento pelos direitos civis vai ser um marco muito importante nesse debate sobre a pobreza, porque além de reivindicar a aprovação da lei pelos direitos civis, que é o que todo mundo lembra mais sobre o movimento, a questão da pobreza afro-americana principalmente, mas também latina e nativo-americana, era muito presente nas pautas de reivindicação. Em 1963, uma das manifestações mais famosas do movimento pelos direitos civis, a Marcha em Washington, que comumente se chama Marcha em Washington, que foi onde Martin Luther King fez aquele discurso I Have a Dream, que é o mais famoso dele. Na verdade, a marcha se chamava Marcha em Washington por Empregos e Liberdade. E a parte do empregos acaba ficando muito esquecida no imaginário, não só brasileiro, mas também aqui nos Estados Unidos. De alguma maneira, a memória construída do movimento pelos direitos civis acaba tirando essa ênfase na desigualdade que era gerada pela segregação, pelo racismo, pela herança da escravidão nos Estados Unidos. Além disso, além de uma demanda social bastante expressiva, foi um momento em que alguns intelectuais inseridos nesse movimento de questionamento da ordem vigente, questionamento desse discurso de uma sociedade afluente, sem pobreza, vão começar a repensar o tema. Um dos livros mais importantes vai ser o Michael Harrington. Ele lança o The Other America em 1962, mas o livro só vai se tornar um best-seller no ano seguinte, em 63, quando Dwight McDonald vai fazer uma resenha para The New Yorker. E supostamente essa resenha chega ao presidente John Kennedy. E, dentro do governo dele, ele reúne a equipe dele do Conselho Econômico Presidencial e solicita que eles façam um estudo para ver se realmente a pobreza é algo tão expressivo quanto esses autores diziam ou não. O que o Harrington vai dizer? O Harrington vai falar que não só a pobreza era algo que ainda existia nos Estados Unidos, mas que ela estava sendo cada vez mais difícil de ser combatida. Por quê? Porque só o progresso da economia não era suficiente para eliminar a pobreza. Existia alguma coisa muito mais importante ali que causava essa pobreza. E um dos elementos fundamentais era a questão do racismo. Nesse sentido, a equipe do Kennedy começa a pensar sobre a questão da pobreza, se articular sobre a questão da pobreza, mas o Kennedy é assassinado. E quando o Kennedy é assassinado, ainda não tem nenhum projeto feito. O projeto da guerra à pobreza vai nascer apenas no governo Lyndon Johnson.
que, coitado, ficou bastante esquecido e as pessoas nunca lembram que ele existe. Quando eu falo estudo o governo Lyndon Johnson, as pessoas falam, quem é Lyndon Johnson? Eu falo vice do Kennedy, aí todo mundo lembra. E o governo dele acabou ficando mais lembrado pela Guerra do Vietnã, que acontece nesse momento também, e é um elemento fundamental para entender dificuldades que a guerra à pobreza passa, porque vai perder verba por conta da Guerra do Vietnã. Quando Lyndon Johnson descobre que existe esse projeto de estudo sobre a pobreza, ele decide tornar a pobreza a coisa mais importante do governo dele. Então, é o foco da política interna norte-americana a partir do governo Lyndon Johnson. Ele, então, pede que seja criada uma força-tarefa que deveria não só fazer uma pesquisa, mas elaborar também um projeto que combatesse a pobreza. A ideia era eliminar a pobreza em 10 anos nos Estados Unidos. Quando eles montam essa força-tarefa, eles não só vão usar a equipe do próprio Kennedy, que já estava participando, mas eles também vão convidar inúmeros intelectuais, principalmente sociólogos e economistas, para ajudar a montar esse projeto de combate à pobreza. Eles também vão consultar algumas lideranças de movimentos sociais muito importantes, como, por exemplo, o próprio Martin Luther King e o Bayard Rustin, nesse momento. Quando eles tentam montar essa guerra à pobreza, tem-se a ideia de criar uma agência, que é a agência que eu estudo, que é o Office of Economic Opportunity. E essa agência iria regular não só a criação de todos os programas da guerra à pobreza, mas também a administração desses programas. E isso é uma questão muito importante, porque, ao exemplo do New Deal, a administração dos programas sociais não era feita totalmente pelo governo federal. Ela tinha uma participação muito expressiva dos estados. Tá? E isso é uma questão muito importante para os conflitos da guerra à pobreza nesse momento. Para comandar o Office of Economic Opportunity, eles convidam Sargent Shriver, que era diretor dos Corpos da Paz no governo Kennedy, ou seja, uma pessoa que tinha já uma trajetória relacionada a trabalhos humanitários. Então, ele já tinha bastante expressividade nesse sentido. Eles aprovam o Economic Opportunity Act em 64, que vai criar o Office of Economic Opportunity e os primeiros programas da guerra à pobreza. No entanto, esse projeto passou por muitos desafios. O primeiro, e aí parte fundamental da minha tese, que eram justamente os diferentes entendimentos sobre a pobreza naquele momento e como solucionar. O que isso significava? Que a pobreza e por que ela existia e quem era o pobre era algo que não era unânime, muito pelo contrário. Então, quando se monta essa força-tarefa, dentro da própria força-tarefa, você já tem inúmeras perspectivas do que era a pobreza naquele momento. E lógico, se você tem entendimentos diferentes sobre a pobreza, você também vai sugerir uma forma diferente de combatê-la. Então, desde o começo, é um programa que vai ter conflitos constantes sobre a sua própria criação e o seu próprio papel dentro da sociedade. E um dos conflitos mais importantes é justamente entre a administração e os movimentos sociais, porque com o passar do tempo, as expectativas dos movimentos sociais e as expectativas dos membros do governo se mostraram quase que antagônicas acerca do projeto. Então, isso eu procuro estudar através da documentação. Um outro problema é justamente a oposição dentro do Partido Republicano, mas também do Partido Democrata. Nessa época, o Partido Democrata tinha uma ala conservadora bastante expressiva, que a gente chama de Dixiecrats, os sulistas que defendiam a segregação ainda nos Estados Unidos e eram contra a lei dos direitos civis. Eles eram opositores à guerra à pobreza e o gasto que a guerra à pobreza representaria no orçamento do governo. E, finalmente, a questão da centralização no Office. Como eu falei, normalmente, os projetos de políticas públicas nos Estados Unidos tinham uma grande administração por parte dos estados. E isso, obviamente, facilitava políticas que segregavam determinadas pessoas, que elas não se beneficiavam desses projetos por conta da administração local. A partir do momento que você tira essas lideranças locais e coloca agentes diretamente ligados ao Office, ou então ligados a comunidades pobres, como foi uma das iniciativas que eles fizeram, você começa a ter uma resistência muito grande dessas antigas forças locais, que não só perdem poder de administração, de dinheiro,
mas também ficam impedidas de manter políticas que segregavam as pessoas de participar dos projetos. Sobre a documentação, eu tive bastante dificuldade porque ela não está digitalizada, então eu basicamente tive contato com a minha documentação quando eu cheguei aqui. E a Guerra à Pobreza, por ter sido algo muito grande e espalhado pelo país todo, tem arquivo pelo país todo, literalmente. Né? Como eu decidi focar no Office e nos movimentos sociais, eu escolhi ir primeiro no arquivo do Sargent Shriver, que era o diretor do Office. O arquivo dele se encontra na JFK Library, aqui em Boston, que é lindíssima. Quem não conhece, recomendo ir, muito bonita. E nessa biblioteca, o arquivo do Shriver tem de tudo, né? E tem de tudo, e eu tive que ler de tudo para encontrar o que serve, né, evidentemente. Então, tem desde entrevista perguntando qual era o prato preferido do Shriver no Natal, gente pedindo favor de emprego para o filho, para o tio, para o primo. Mas também tem muita coisa interessante, como vários memorandos trocados entre o Shriver e o Johnson, o presidente, entre o Shriver e os outros membros do Office, entre o Shriver e algumas lideranças de movimentos sociais. E também tem muito texto utilizado, né, pelo Office para construir a Guerra à Pobreza, ou seja, textos intelectuais, tanto da época que escreviam sobre a pobreza, como intelectuais que eram contratados pelo governo para fazer determinadas pesquisas. Tá? Eu trouxe um exemplo de documentação que mostra que o Office não só mantinha esse contato com os movimentos sociais, mas também mantinha uma fiscalização dos movimentos sociais. Isso é muito importante. Nesse documento aqui, em primeiro lugar, eles estão preocupados com uma infiltração do que seria a Nova Esquerda, que era um movimento estudantil, né, a Students for a Democratic Society, no VISTA, que era um dos programas da Guerra à Pobreza. Eles também temiam um diálogo cada vez maior entre esses grupos estudantis e os grupos do movimento pelos direitos civis. Então, esses grupos de oposição ao Vietnã, sempre vistos como grupos que iam insuflar insubordinação contra o governo. Né? E, finalmente, uma preocupação desses setores virarem agentes, né, muito relacionados aos núcleos pobres, às pessoas pobres, e colocá-las contra o governo. Tá? Então, eles falam sobre o FBI, sobre fiscalização e sobre uma possibilidade de criar um grupo próprio do governo que tenha contato com essas pessoas pobres para que elas não fiquem associadas aos estudantes, ao movimento pelos direitos civis. Então, você tem um contato, mas você também tem um controle constante. Outra documentação importante para mim estava na biblioteca do Lyndon Johnson, evidentemente, que fica no Texas. E aí ia ser um pouquinho difícil de eu dar um pulinho lá no Texas, bem que com o frio ia ser até bom. Mas eu tive sorte, porque em Harvard eles têm microfilmado justamente a parte da Guerra à Pobreza. Então eu contei aí um pouquinho com a minha sorte, porque senão eu ia ter que pagar pela digitalização de todos esses documentos. Só para vocês terem uma noção, no total dos documentos que eu peguei mais de 20 mil páginas de documento, então ia ser um pouquinho caro. Nessa documentação aqui da biblioteca do Johnson, eu trouxe só como exemplo, que eu acho bastante interessante, os conflitos internos dentro do governo. Então, nesse documento aqui, o Johnson pediu para o seu assessor pessoal, o Joe Califano, falar com o Charles Schultz, que era o diretor do Bureau of Budget, para que ele e o Sargent Shriver, o diretor da Guerra à Pobreza, parassem de brigar pela mídia, ou seja, através da mídia. Porque nesse momento estavam saindo várias reportagens de conflitos por conta da verba da Guerra à Pobreza entre o Bureau of Budget e o Office of Economic Opportunity. E não pegava bem para o governo esse tipo de conflito. Nos arquivos do Johnson, eu tenho muita documentação de governadores e prefeitos escrevendo enraivecidos para o governo contra a Guerra à Pobreza, falando que a Guerra à Pobreza tira o poder dos estados e coloca os inimigos no poder, ou seja, as pessoas que lutavam contra a segregação, que tiravam a autonomia dos estados, que eram desrespeito. Então, é bastante interessante. E, por último, através do ProQuest, eu consegui uma boa parte da documentação de grupos relacionados ao movimento pelos direitos civis que estavam associados à Guerra à Pobreza. E um deles, a Poor People's Campaign, que foi um grupo criado em 67 pelo Martin Luther King, que era justamente
uma organização que buscava uma guerra à pobreza de fato, entre aspas. Por quê? A partir de 65, a gente tem um distanciamento dos projetos que o governo vai criar e esses grupos ambicionavam. E, a partir daí, né, eles decidem criar um grupo autônomo que pressionaria o governo por um aprofundamento na guerra à pobreza. Um aprofundamento não só no tipo de projeto, mas também na verba utilizada. Eles pediam uma verba maior. Eles eram contra a quantidade de dinheiro usada no Vietnã nesse momento, né, que era bastante expressivo. E eu trouxe um trechinho só que eu acho bastante significativo sobre como eles pensavam, né, a questão da pobreza. Né, nessa carta, na verdade, de um líder nativo-americano para o Departamento de Interior, eles falam: "We need guaranteed jobs, guaranteed income, housing, schools, economic development, but most important, we want these things on our own terms." Ou seja, é um momento em que os movimentos sociais estão dizendo: a forma com que vocês estão fazendo a guerra à pobreza não está dando certo e não é como nós queremos. Nós queremos de uma outra maneira. Então, essa documentação é muito interessante para eu ver qual é essa outra maneira e como isso influenciou as mudanças, né, na guerra à pobreza. Para finalizar, né, com essa documentação, eu tento mostrar que a minha tese ilumina as relações encadeadas entre o Office, os movimentos sociais, principalmente a Poor People's Campaign, que eu entendo como uma das mais importantes organizações populares preocupadas com a pobreza nesse momento. E eu pude observar até agora aqui várias questões como os direitos civis, o fim da segregação, exclusão social, política e econômica das minorias, participação política direta, políticas de reparação às minorias, a ampliação do sistema de welfare, reforma estrutural no sistema econômico e político norte-americano, se refletiram e interferiram no processo de criação e no funcionamento da guerra à pobreza. Internamente, políticos do Partido Democrata pressionaram o Office para manter uma postura não reformista, focada na lógica da oportunidade e que não desestruturava completamente as relações de poder político. A escalada da Guerra do Vietnã também aumentou os cortes do Congresso na guerra à pobreza. Por último, o Partido Democrata incorporou algumas das lideranças tidas como mais moderadas desses grupos minoritários, havendo assim uma alteração da composição política do partido, ou seja, a saída daqueles núcleos que defendiam a segregação, ou seja, o Partido Democrata começou a ficar mais parecido com o que é hoje, para a gente. E houve também uma ampliação no eco das vozes dessas minorias em lutas sociais, mas não houve mais espaço para projetos que pensassem a reestruturação econômica dos Estados Unidos. Obrigada. É muito bom quando a pessoa termina no tempo, gente. Foi ótimo, não ficou corrido, assim, Perguntas? Posso? Sim. Bom, luta à pobreza é uma coisa muito difícil, né? E o nosso ex-presidente Lula teve um papel muito importante na luta da miséria no Brasil. Com certeza. E esse programa também funcionou nos Estados Unidos. Com certeza. E hoje nós sabemos que um dos grandes problemas é a robotização e eventualmente a inteligência artificial, né? Sim. E uma das soluções seria a renda mínima universal. Sim. O que você aprendeu nessa história? Como é que você correlaciona isso com o futuro da luta contra a pobreza? Na verdade, essa era a defesa do movimento pelos direitos civis, a renda universal e o trabalho universal, ou seja, eles defendiam que o governo criasse empregos públicos para todas as pessoas que quisessem trabalhar e pudessem trabalhar, que a grande questão era, as pessoas querem trabalhar, elas não têm empregos dignos o suficiente para mantê-las fora da linha da pobreza, principalmente as pessoas que não tiveram acesso à educação que qualifica-as para o mercado de trabalho. Então, o movimento pelos direitos civis pede justamente isso e o governo vai focar na questão da oportunidade, treinamento e educação, mas que não vai ser amplo para todos, não vai ser universal e não vai conseguir solucionar. Apesar de ter tido um impacto muito positivo a guerra à pobreza, ela podia ter tido um impacto transformador muito maior. O que eu aprendo e o que eu defendo com a minha pesquisa, na verdade, como historiadora, eu não posso fazer previsão para o futuro, esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é muito mais tentar mostrar as realidades sociais, para além dos fatos e os números sociais, então que a gente olhe para aquelas realidades e aprenda alguma coisa. Meu posicionamento pessoal aqui, se é isso mais ou menos que você estava tentando
perguntar é que é necessário mais do que já foi feito, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, para solucionar a questão da pobreza, porque a gente toca só na superfície, mas a estrutura todo mundo tem medo de mudar, e é essa estrutura que precisa ser alterada. Bárbara, eu estava aqui consultando sua Bíblia e você fala que o objetivo do seu trabalho é solucionar os problemas de pobreza e da segregação racial, né? Pela sua apresentação, não deu para perceber muito isso. Então, eu queria saber em que ponto que está o seu trabalho e já esboçar alguma proposição. O meu trabalho não busca solucionar. Não, aqui fala, o objetivo é solucionar os problemas da pobreza. Não, é entender as soluções que eles viram naquela época para solucionar a pobreza. Eu, não, como cientista social, não soluciono nada. Não, é porque talvez então reestruturaram a bio, não, porque não foi exatamente assim que eu mandei. O meu trabalho busca entender as soluções criadas na época para combater a pobreza e a segregação racial. Nesse momento, a guerra à pobreza é pensada não só para solucionar a pobreza em 10 anos, mas acabar com o racismo. Primeiro, a partir da Lei dos Direitos Civis, que foi aprovada em 1964, e ela faz parte da grande sociedade que o Lyndon Johnson defende naquele momento, mas a partir do momento em que você cria as políticas públicas que vão romper com a estrutura de políticas que eram segregacionistas, você teoricamente estaria acabando com essa segregação. No entanto, o governo não consegue garantir isso efetivamente. O que eles falam é, a escola é segregada nos Estados Unidos, né? A saúde é segregada, os bairros são segregados, as casas são segregadas, então como vai parar isso? Parando a segregação. Para parar a segregação tem que existir fiscalização. No entanto, a fiscalização nesse momento não era efetiva para parar todo esse processo de segregação racial. Eu estudo os projetos, no caso, que eles tentaram fazer para acabar. Não necessariamente eles conseguiram. E a crítica, o rompimento do movimento pelos direitos civis com a guerra à pobreza é justamente nesse sentido. Porque eles não conseguem desafiar completamente a ordem política vigente desses governadores, desses prefeitos, que vão se colocando em oposição ao governo e o governo vai cedendo. Então, a partir de 65, o governo vai diminuindo essa autonomia das comunidades locais, vai diminuindo os programas de ação comunitária e isso, óbvio, diminuindo essa participação, aumenta o poder daquelas antigas lideranças racistas que se mantinham naqueles estados. Então, é um embate muito constante. Você pretende, então, estabelecer novas proposições ou refutar a teoria existente na sua conclusão de tese? A minha conclusão de tese... como historiadora, eu não proponho políticas públicas. Não é política pública, mas são proposições teóricas. Sim, eu ainda não cheguei lá, ainda não terminei a minha tese. Mas, no final da minha tese, eu pretendo entender justamente quais foram as diferentes abordagens de pobreza naquele momento, quem discutia a pobreza, por que discutia a pobreza, qual o impacto na sociedade naquele momento, e por que isso demonstrou um conflito muito maior na sociedade que acontecia naquele momento, que eram os conflitos sociais, o movimento pelos direitos civis, o movimento feminista, o movimento pela guerra, o movimento hippie, o movimento Black Power, e como isso, de alguma maneira, se refletiu no projeto da guerra à pobreza. Eu ainda estou construindo as minhas hipóteses, não terminei de ler a minha documentação. Como eu falei, eu peguei mais de 20 mil páginas de documento. Oi? Você já qualificou? Sim, já qualifiquei. Eu defendo em 2020, se tudo der certo, eu consigo terminar até lá. Felipe, tem uma pergunta? Depois dela. É uma curiosidade, aparentemente tem uma desconexão grande entre a ansiedade da população e das pessoas que que teriam uma vantagem dessas políticas e desse programa e do que realmente foi feito pelo Office of Economic, alguma coisa que você está estudando. E teve alguma ideia que deu certo? Alguma coisa que serve de modelo? Essa coisa do deu certo é bem relativo, né? Porque a guerra à pobreza ela teve um impacto fundamental na redução da pobreza nos Estados Unidos. De 19% em 64, vai cair para 11% na década de 70. Então, é bastante coisa. Ela não termina a pobreza como ela prometeu, até porque é uma promessa que dentro do governo se criticava, falar que eles acabariam com a pobreza em 10 anos. Eles mesmos tinham noção que isso era impossível. Mas,
Muitos programas criados pela Guerra à Pobreza ainda existem nos dias de hoje, como o Medicaid, o Medicare, o Head Start, se não me engano, ainda funciona. O aprofundamento do Social Security foi nessa época. O Social Security, até 64, ele proibia a participação de empregados domésticos e rurais, por exemplo, que impactava principalmente a população afro-americana. Então, você tem muita coisa da estrutura da Guerra à Pobreza que ainda funciona hoje nos Estados Unidos. Como, não sei, eu penso que seu foco é mais na ação política, nos projetos políticos, na organização política. Sim. Mas você viu alguma coisa dos grandes grupos econômicos da época, como se posicionavam diante dessa movimentação política? Com certeza. É bem impactante porque a Guerra à Pobreza, parte dela é criada a partir de um projeto da Ford Foundation, que na história dos Estados Unidos sempre está metida em alguma coisa, né? A Ford Foundation sempre está relacionada a questões de projetos que mexem com vertentes econômicas e sociais, né? Então, a Ford Foundation, por exemplo, vai participar muito dos projetos de treinamento profissional da Guerra à Pobreza, porque a Guerra à Pobreza, na verdade, ela é baseada em parcerias público-privada. Então, muitas grandes empresas vão entrar nessa parte do treinamento profissional, do emprego de jovens adultos, para fazer trainee, esse tipo de coisa. E era muito importante nesse momento, porque temia-se que a economia parasse de crescer, né? Então, uma outra questão fundamental é entender que a Guerra à Pobreza podia ser necessária para manter as taxas de crescimento dos Estados Unidos como esperava, porque o consumo da exportação reduziu, evidentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa se reestrutura, os Estados Unidos não exportam mais como antes, né? E precisa se criar um outro mercado consumidor. E existia um outro mercado consumidor que era privado do poder aquisitivo de consumir, né? Então, esse é um outro lado da Guerra à Pobreza, bastante interessante. Entender por que as grandes empresas vão apoiar, né, esse projeto. Bárbara, eu gostei muito dessa apresentação, até porque entender o passado é compreender o presente e vislumbrar alguns aspectos que estão por vir, né? Ou seja, o futuro. E aí eu sei que você estuda a história, né, a questão dos Estados Unidos, mas eu queria que você, como historiadora e pesquisadora, tentasse trazer algum paralelo com o que aconteceu no Brasil. Será que você pode fazer isso para a gente? Posso. Um paralelo que eu tenho muito forte com o Brasil, na verdade, é a reação da classe média branca à Guerra à Pobreza. Com o passar do tempo, inclusive é o que a Guerra à Pobreza é entendida por muita gente hoje no Brasil, dos Estados Unidos, desculpa. Nesse contexto dos anos 60, a gente tem uma ampliação dos conflitos urbanos, principalmente nos guetos raciais, muito grande. E um discurso conservador que ganha força é justamente que a Guerra à Pobreza incentivava a vagabundagem, o desemprego, as mães solteiras e todo tipo de comportamento que gerava pobreza. Tá? Nesse momento é muito comum uma ala mais conservadora defender que a pobreza, na verdade, é gerada pelo próprio pobre. Ou seja, os comportamentos do pobre fazem com que ele seja pobre. E a partir do momento em que o governo, por exemplo, cria programas de auxílio a mães solteiras, ele está incentivando que as mulheres tenham relações fora do casamento. Boa parte, inclusive, vai reclamar que a Guerra à Pobreza seria algo exclusivo à população afro-americana, o que não era verdade, porque a pobreza era majoritariamente branca, mas proporcionalmente ela atingia os grupos chamados de não branco com muita mais expressão. Só para vocês entenderem, se você tinha 19% da população em situação de pobreza, 1/3 dessa população era afro-americana. Só que os afro-americanos eram 10% da população total no momento. Então, é uma representação muito grande. Nessa época, mais ou menos 41% ou 42% da população afro-americana estava abaixo da linha da pobreza. Então, é muito expressivo. Daí a gente tem inúmeros... A reação, eu acho que é o mais claro. Principalmente a reação tanto à dessegregação, ou seja, as políticas de fim de segregação das escolas, dos hospitais, dos projetos sociais. A partir do momento em que a população afro-americana passa a se beneficiar dos mesmos projetos que os brancos se beneficiaram desde a sua criação, os brancos passam a reclamar que eles estariam sendo privilegiados. Então, são muitas conexões.
Tem mais uma da Tereza, depois a sua e fechou. Eu meio que fiquei contemplado um pouco com a resposta que você deu agora, mas eu só fiquei pensando por que se escondeu nessa marcha pelos direitos civis a busca por emprego, assim. Por que você acha que essa guerra à pobreza, ela ficou em segundo plano se pensar no imaginário com relação à guerra racial, não sei. Porque se a gente pensar historicamente, os Panteras Negras, eles eram um grupo muito mais contra o capitalismo, não só de questões raciais, mas eles lutavam por um outro sistema para acabar com a pobreza. E Martin Luther King seria mais aquela figura mais pacífica, que é mais palatável para a classe média branca. Então, o que você acha por que essa guerra à pobreza é escondida? Também é essa coisa estrutural do capitalismo? Essa narrativa, na verdade, defende-se na historiografia norte-americana, e eu concordo, que foi, na verdade, uma narrativa criada pelos conservadores na década de 80, em que Martin Luther King era o grande paz e amor, luta pelos direitos civis, e depois disso ficou tudo bem, ele não lutou mais por nada, o que não é verdade, porque ele, inclusive, foi assassinado num meio de apoio a um protesto sindical. Martin Luther King era uma voz fundamental de oposição ao Vietnã, e Martin Luther King vai criar a Poor People's Campaign exigindo salário universal e emprego universal. Então, eu acho que é muito mais a escolha de quem vai escrever essa figura do que de fato foi. E aí eu acho que é o papel do historiador iluminar, né, quem estava agindo, como e porquê. Né, e, inclusive, entender por que a gente tem essa ideia dos direitos civis como não crítica ao sistema, como muito pelo contrário. O Martin Luther King defendia a Freedom Budget, que seria um projeto do governo que criaria todos essa questão econômica, como eu falei, sairia da guerra do Vietnã, eliminaria os guetos. Então, é um projeto de reestruturação da economia, não rompe com o capitalismo, mas é um projeto de reestruturação do capitalismo, como existia nos Estados Unidos, bem profundo. Parabéns pela sua apresentação. A gente esquece, né, quando a pobreza pensa na cidade, esquece do campo. E voltando um pouquinho lá atrás, quando o pobre foi expulso do campo, né, e foi desalojado, hoje a gente tem esses grandes monopólios de monocultura no Brasil e no sul dos Estados Unidos também. E a minha pergunta é se nessa época, em 60, estava na pauta a reforma agrária. No Brasil nunca foi feita. Não, e também não tinha pauta de reforma agrária, mas a pobreza ela era maior no campo, você tem toda a razão. A pobreza, principalmente branca, ela era maior nos campos. E não existia nenhum projeto de reforma agrária. Eu não estudo, aí é o meu foco de pesquisa, eu não estudo a questão do combate à pobreza nos campos, né? Apesar de que a Poor People's Campaign, o Luther King, ele faz uma abordagem bastante universal, então ele tenta integrar, né, os pobres brancos dos campos, os negros das cidades, os nativo-americanos das reservas, então é uma lógica mais universal, mas não tinha de fato um projeto de reforma agrária. Muito obrigado. Cadê minha chefe? Cadê minha chefe? Rachel? Tá lá fora? Quanto tempo? Uns 10 minutos de intervalo? 10 minutinhos de intervalo.